E Zezé, Rose, a Rose falou agora há pouquinho, né, sobre as condenações, o número de pessoas presas. Ontem, a Lava Jato completou 5 anos. Já foram 150 condenações e a gente tem uma matéria que mostra um pouco um resumo da Operação Lava Jato. Policiais federais, procuradores e agentes da Receita Federal. Há 5 anos, a força-tarefa da Lava Jato deflagrava a primeira fase do que seria a maior investigação de corrupção da história do Brasil. De lá para cá, as maiores empresas do país foram alvos de ações. Além dos donos dessas companhias, os mandados de prisão atingiram ainda alguns dos maiores políticos do país. Cunha, tem alguma coisa a dizer? 50 processos foram concluídos, totalizando 242 condenações contra 155 pessoas. Até o momento, a soma das penas atinge 2.242 anos. O que o senhor tem a falar sobre as acusações? No 5º ano, a Lava Jato colocou na cadeia um ex-presidente da República. Lula foi detido no dia 7 de abril. Após a sua condenação ser confirmada pelos desembargadores em segunda instância. O ex-presidente se juntou a outros 30 detidos da operação que estão em Curitiba. Um dos primeiros a ser preso foi o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que está há 4 anos no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana da capital. O valor total do ressarcimento pedido aos réus, incluindo multas, passa dos 40 bilhões de reais. 12 bilhões são alvo de recuperação por meio dos acordos de colaboração premiada. Uma polêmica foi a criação de uma fundação privada pelos procuradores para gerir parte dos recursos recuperados. Ideia já suspensa dos planos da Lava Jato. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que processos de Caixa 2 ligados a outros crimes podem ser transferidos para a Justiça Eleitoral. Alguns condenados já entraram com pedido de revisão, mas ainda não há um balanço do impacto que isso pode causar nos resultados da operação. Ao completar 5 anos, a Lava Jato soma 60 fases, média de 1 por mês. A Força Tarefa no Paraná garante que o objetivo é manter o trabalho, pelo menos neste ritmo. A primeira fase da Lava Jato foi deflagrada em 17 de março de 2014. O objetivo era investigar crimes financeiros praticados por 4 organizações criminosas lideradas por doleiros. O esquema de lavagem de dinheiro envolvia o ex-deputado federal paranaense José Mohamed Janene, falecido em 2010. A compra de um carro de luxo por parte do doleiro Alberto Youssef, velho conhecido da Justiça, para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi o ponto inicial da descoberta do mega esquema de corrupção. Delações premiadas revelaram o pagamento de pelo menos 6 bilhões de reais de propinas em contratos da estatal entre 2004 e 2014. Com os depoimentos, a Força Tarefa também descobriu que as empreiteiras montaram um cartel que escolhia as vencedoras das licitações da Petrobras. Os preços eram superfaturados. Para vencer as concorrências, diretores da estatal recebiam propina das empreiteiras e encaminhavam estes valores para políticos e outros agentes públicos. De lá para cá, mais de 1.000 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 300 pessoas foram presas. E aí, Rose, Zezé, essa Operação Lava Jato acabou mudando mesmo, né? O paradigma do combate à corrupção no Brasil. Quando que a gente imaginou, né, ver um ex-presidente, por exemplo, preso? Então mudou algumas coisinhas, né? Eu acho que a Lava Jato, ela escancarou assim, uma coisa que a gente já sabia. A gente sabia da corrupção, mas tinha um verniz, tinha uma casca, né? E eu acho que, mesmo para nós da imprensa, a Lava Jato foi extremamente importante, porque a gente convivia, via tudo isso, mas vivia naquele negócio de não poder falar porque não se tem provas. E a Lava Jato foi buscando essas provas e mostrando, inclusive, para a gente que hoje há meios assim, de você cobrar os caras, como o tempo todo eu fico aqui falando do Tenente Santini, né, da denúncia lá que os vereadores da Câmara de Campinas surrupiam salário dos seus assessores, e eu falo para a Corregedoria. Isso era uma coisa que a gente sabia há 10 anos que isso rolava.
Mas era muito mais difícil falar, porque você ficava pensando, nossa, mas que mecanismo que pode existir, que jeito que pode investigar. A Lava Jato mostrou que se o cara quiser investigar, se o cara quiser chegar ali na parte podre, ele chega, tem que ter boa vontade, porque legislação existe. Quanto a gente se frustrou, por exemplo, na época da investigação do Toninho, Rose? Quanta frustração, porque, assim, o Ministério Público vinha com uma baita investigação acerca de um negócio, chegava lá o juiz Trau. Não soltava. E a gente viu essas coisas acontecendo com menos frequência. Para mim foi isso. Você? Eu acho que eu já comentei sobre a Lava Jato. Eu acho que o comentário anterior, eu acho que abarca tudo que eu queria falar. Eu acho que precisamos prestar atenção, porque podemos voltar para o mundo de trevas, onde havia muita corrupção, todo mundo ficava muito rico, e enquanto pobre, mais pobre, as pessoas sem saúde, sem educação, enquanto os políticos e empresários enchiam os bolsos de dólares, ou pelo menos mandavam para fora com muito dinheiro, né? E ainda enchem, né? Tipo, o Tenente Santini falou com a propriedade aqui, absoluta. Vereadores de Campinas roubam o dinheiro dos seus comissionados, que se submetem a isso. Né? Ainda acontece, com a Lava Jato e tudo rolando, isso é uma prática. Essa prática que, assim, desde que eu comecei no jornalismo, essa prática existe, ela existe até hoje. Imagina se não houvesse já uma maneira diferente de buscar punir as pessoas. Veja. Aí eu não sei o que estaria acontecendo. Porque ninguém quer investigar. Por exemplo, nós tivemos hoje matérias em todos os jornais que os assessores de alguns partidos passaram 63 horas na Assembleia Legislativa. Parte desses assessores era do PSDB, tudo para impedir que fosse aprovada uma CPI para investigar os desvios na Dersa com o senhor Paulo Preto, aquele que está preso e que está sendo investigado por ser o Vacari, né, do PSDB, que seria o financeiro dos tucanos e que pagava aí as propinas para os políticos do partido. Conseguiu. O próprio deputado desses assessores não soube informar quais eram o conteúdo ou tema das 11 CPIs que foram protocoladas. Para você ver, Zezé, a safadeza. Olha, gente, vocês me perdoem pela palavra, mas é uma safadeza. Porque o que o PSDB tem medo de ser investigado? Né? O que, né, Zezé? Eu sei. Vou passar para você. O José Serra deve estar preocupado, um monte de tucano, né? Vai o Paulo Preto para depor. Eu acho. Só lembrando, né, que é importante a gente falar que o Cauê Macris, o deputado estadual do PSDB aqui da região de Americana, ele foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo com uma votação muito expressiva dentro da casa, com 70 votos dos 94 possíveis. Então, ele acabou derrotando a Janaína Pascoal, do PSL, que era a outra principal candidata, que ela conseguiu apenas os votos do PSL e também do Arthur Mamãe Falei, do DEM, né? Que foi o único que não era do PSL. Mas mesmo que ele tenha tido essa votação expressiva, não significa... Não pense que é um elogio. Que tenha sido um elogio, porque eu acho que a Janaína Pascoal vai fazer barulho nessa Assembleia. Sim. Ela tem prometido que vai cumprir o papel dela, que é fiscalizar. Então, eu entendo que os deputados que estão acostumados a fazer as suas alianças espúrias lá na Assembleia estão, sim, preocupados com elas, Zé. E preocupados até com esses novos deputados do PSL. Eu espero que ela consiga influenciar esses deputados. Mas eu boto fé na Janaína. Eu acho que é um cara que vai botar a boca no trombone. Acho que a Janaína, não tenho dúvidas, porque eu acho a Janaína extremamente íntegra. E tudo que se sucedeu nessa disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo mostra que ali tem um acordo muito fechado, né, dos velhos políticos. Mesmo os novos políticos, eles já nascem velhos, já nascem meio que apodrecendo e apodrecidos, né, moçada? E aí o que a gente tem a impressão, pelo menos do meu lado de cá,
que a Janaína ela vai conseguir... Eu não sei se ela vai conseguir fiscalizar tudo que é necessário, mas certamente ela vai ser uma figura que vai falar com muita propriedade das coisas que acontecem lá dentro, do quanto esses deputados ganham, do tanto de assessores. É absurdo o número de é quase 1.200 É um absurdo o custo, 1.200 Aqui em Campinas é 1 milhão por Rose, tá no celularzinho aí, notícia aqui. Não é notícia, não. Eu preciso pagar uma promessa aqui que eu fiz ontem para um telespectador, Zezé, um ouvinte da Rádio Bandeirantes, que é telespectador do Bastidores do Poder. Eu encontrei com ele ontem, ele falou que ele adora o programa, que ele nos assiste agora e depois ele ainda ouve a gente, o repeteco, às 16 horas na rádio. Disse que o que ele mais gosta são das minhas brigas com você. Poxa vida, mas faz tempo que não rola. Pois é, aí eu disse para ele que nós somos amigas de muito tempo, que é só briga aqui, só questão de ideias, né? Mas ele adora, então nós precisamos voltar a brigar, viu, Zezé? Eu tenho saudades das brigas de vocês também, né? Acho que dava um calor pro programa. A gente tem participação. Mas o nome dele é Adolfo. Adolfo, um beijo, manda um beijo pra ele, Zezé. Ele quer um beijo. Um beijão. E a gente tem mais participações dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. O Arnaldo Carvalho, ele falou: ministro que chama ao vivo promotores e participantes do Ministério Público de cretinos não merece respeito. O Arnaldo é lá de Piracicaba. Abração, Arnaldo, obrigado pela participação. Tem mais uma participação do Raul Freitas. Na minha opinião, o cargo de ministro do STF deveria ser ingressado por concurso público sério e não por indicação política. Lembrando, então, que você pode mandar a sua participação para o WhatsApp, o 991-969255, que aparece aí embaixo.